fizemos essa dinâmica dentro de um workshop, nós pedimos daí para as pessoas levantarem, ao invés de ser esses triângulos aqui, são pessoas mesmo, né? E que elas coloquem os elementos, né? E esses elementos é a empresa, o produto, a equipe, né? E o cliente. Nós trabalhamos com esses elementos. E que eles posicionem, no ponto de vista deles, como é que esses elementos poderiam ser melhor e mais eficientes. Esse é o desafio. E as pessoas quase sempre acabam colocando, e cada um desses elementos, dessas pessoas que representam o elemento, se posiciona dentro do seu ponto de vista. Aí o outro vai fazer novamente o exercício e eles começam a colocar uma estrutura. E quase sempre, né, eles acabam fazendo alguma coisa muito parecida com isso. Né, que eu teria aqui como um elemento, deixa eu pegar o outro pincel aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para o vídeo. Por exemplo, esse elemento aqui é o cliente. Esse aqui é um posicionamento. Então, o cliente, né, talvez inverta aqui no vídeo, mas vamos lá. Talvez não, vai inverter, né? Aqui nós temos a empresa. Né? Poderíamos chamar aqui também, dependendo do tamanho da empresa, onde está o dono, que já conversamos com isso. Embora a empresa seja maior que ele, mas ele está inserido aqui dentro desse sistema da empresa. No YouTube não está invertido. No YouTube não está invertido? Tá legal? Se tiver invertido aí no YouTube, nós estamos lá com mais... inverteu? Mas aqui eu vou falando, Dani, e vocês vão entendendo. Então eu tenho um cliente aqui, eu coloquei aqui outro elemento que é a empresa. Aqui eu coloco o produto, certo? Ou serviço. Ok? Então já coloquei o terceiro aqui, cliente, a empresa, né, ou o dono. Aqui o produto ou serviço. O que está faltando então? A equipe. E quase sempre as pessoas se posicionam assim, de forma não sistêmica, né? Embora já é um sistema deles próprio, dentro da cultura. Mas olha só, quando eu coloco que eu estou vendo o cliente fora do meu sistema, olhando para o lado de dentro aqui, certo? Essa pontinha pintada é como se fosse a visão do triângulo, né? Ele olha para o sistema, mas ele não consegue identificar exatamente qual é o produto, porque a empresa, né, ela trabalha de forma vendo, né, o seu próprio umbigo. Daí você me pergunta, por que a individualização? Porque a empresa se preocupa com ela própria, a equipe se preocupa com ela própria, né, e o produto se preocupa com ele próprio. Não existe uma entrega aqui. E eles né, a convergência é para ela mesma. Sabe aquela empresa que você chega lá, ninguém está disponível? Ninguém tem uma agenda de 5 minutos para poder atender e dizer qual é o seu problema. Não tem nenhum sistema para anotar o recado, dizer para não, o que o senhor quer, qual é a sua necessidade. Se eu quer falar com quem? Eu posso resolver? Quando a gente chega assim, tem um recepcionista que diz assim, ó, tá falando que está ocupada, mas eu posso tentar resolver o seu problema? Não tem coisa mais gratificante para o cliente ter uma pessoa disposta a atender a minha necessidade? Mas não uma empresa, né, que não enxerga, que não coloca o cliente dentro do seu sistema. Então, o que eu estou trazendo aqui dentro dessa questão sistêmica? Isso aqui é o que acontece e que a gente vê muito. Olha só, como é que seria alguma coisa muito mais próxima para que a gente pudesse entender e eliminar a individualidade, certo? Que ainda não é ideal. Mas o que acontece? Olha só, o cliente está olhando para o meu produto, certo? E o cliente, a única coisa que ele vê dentro da empresa é o produto, e aqui está certo. E o produto está olhando para o cliente.
Ou seja, ele está perguntando para ele, está entregando para ele uma necessidade. Pode ver, ó, né, a visão dele, né, que é isso aqui, dos dois estão conectadas. Então, até aqui tudo bem. Aí eu venho com a equipe, e a equipe, certo, está olhando para o produto. Ok, parece que está tudo bem. E a empresa está olhando para a equipe. Por quê? Esse é um sistema linear, onde apenas o certo e errado dá lucro ou prejuízo, como que estão as operações. Então, com o sistema linear, quem identifica o movimento deste cara aqui é a equipe ou a empresa, onde está o dono, certo? Porque o produto, ele não toma decisão se esse cara aqui se movimentar. Então, esse sistema linear é uma empresa muito mais focada, né? E não é que não seja para fazer isso, mas ela consegue enxergar somente a sua próxima entrega, não consegue ver o todo e não consegue, esses dois aqui não conseguem olhar o cliente. Eles simplesmente anulam dentro do seu olhar o cliente. A equipe não conhece o seu cliente. A empresa não conhece o seu cliente. E ele vai até o momento que ele estiver atendendo essa necessidade e até o momento que esse cliente está sendo atendido. Mas olha só, eu vou colocar um elemento surpresa aqui. Eu vou colocar um elemento, preste atenção no que está acontecendo aqui agora, pessoal. Olha só, no sistema linear aqui. Eu vou colocar um cara aqui chamado um concorrente. E olha só como é que ele vem. Eu que fiz, ficou legalzinho, né? Botei até cabelo aqui, que ele veio com meio cara de capeta, sem querer. Daí eu assim, puxa, parece que é isso mesmo na vida de quem é empresário, né? Alguma concorrência que chama a atenção, que vem com novas características, com novos recursos. E esse cara aqui tem um movimento. Daí ele fecha aqui o olhar e abre um novo olhar para esse produto que está chamando a atenção dele. Então, no sistema linear, esses dois caras não conseguem observar esse movimento a tempo. Porque eles estão focados nos números, na operação, não conseguem entender o que está acontecendo. Eles só vão entender a hora que o produto parar de vender. Com 60 dias, com 90 dias, já foi, acabou. Olha só o retrabalho e o esforço para eu, né, refazer um novo produto, inovar ou entrar no processo criativo para eu chamar a atenção desse cara novamente, que foi fiel a mim até aqui e eu não pude entender as suas novas necessidades. Olha que loucura! E tudo porque esse cara entrou, né? Que até aqui estava bonitinho, tá linear, não tem concorrência, mas a hora que eu coloco ele, e daí, Dani, te respondendo, por que a individualização? Porque o sistema é muito linear, né? Não se preocupa com o todo, não tem a visão do todo. E quer entender como é a visão do todo? Lá, Murilo, olha só, eu até vou tirar esse cara aqui, que eu acho que eu vou usar ele novamente no próximo. Olha só, qual é o sistema quase ideal, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho praticamente a mesma forma, né, segmentada. Eu tenho aqui o cliente, eu tenho o produto, eu tenho a equipe e tenho a empresa. Então, a sequência é a mesma. Qual é o movimento? Daí, quando eu falo de postura do dono, né, do gestor, eu estou falando de posicionamento sistêmico. Como que ele se posiciona dentro da empresa? O gestor nem sempre é líder. Agora, é interessante isso, Dani. Exatamente isso. O gestor é aquele que tem as competências de fazer a gestão, né, de gerir os resultados, de fazer os processos acontecerem. E nem sempre ele é líder. E nem sempre o líder é um gestor. Por isso que quando o líder, né, o dono, ele abre um negócio, chega no momento na curva de crescimento que ele precisa
de gestores, ele precisa de técnicos, porque ele não vai dar continuidade a esse crescimento, né, que é a curva a vida de uma empresa. Ela vai, cresce, ela estabiliza e depois ela desce. O que é que você tem que fazer antes de começar a descer? Criar uma nova curva, um novo produto, entender esse movimento do cliente, que daí eu vou estar sempre atendendo a necessidade dele. Senão, naturalmente, vai acontecer como vocês viram no outro processo. Então, agora, quando eu tenho um líder gestor, daí é show de bola. Aí, além dele conseguir mobilizar e trazer a confiança das pessoas, ele consegue também fazer a gestão dos números, das operações, né, da gestão da rotina, né, a gerência da rotina, que é um grande desafio para as empresas. Olha só, então, aqui para vocês entenderem. Então, eu tenho uma empresa, equipe. O que aconteceu aqui? Ele saiu da posição linear, embora o sequenciamento é o mesmo, saiu da posição linear e há um deslocamento. E esse deslocamento, tanto para a lateral, quanto a inclinação do olhar desses outros dois caras aqui. Então, eu tenho uma situação sequenciada, mas não linear. Ou seja, todo mundo consegue ver o cliente. Não basta só eu me deslocar e ter um olhar para um horizonte que eu não consigo definir metas, objetivos estrategicamente. Todos eles, de uma forma agora, eu inclinei aqui mais ou menos uns 30 graus, para que eles tenham essa visão do que está acontecendo com o cliente, a sociedade. É essa a entrega. E olha que legal isso. Então, eu consigo fazer com que esses dois, né, que o cliente vai olhar o meu resultado e se aparecendo novamente este cara aqui, né, que é um novo produto que pode roubar esse novo olhar, eu consigo, de uma forma muito mais ágil e eficiente, entregar, né, e mexer no meu produto. Né? Vou colocar ele diferente, vou inovar, vou botar mais cor nele e atender essa necessidade do cliente de uma forma muito mais ágil e rápida. Por quê? O cliente está no radar de toda a estrutura. O cara que está trabalhando lá no chão de fábrica, a tiazinha lá que está fazendo a limpeza, ela tem as metas dela. Olha só, a tiazinha lá da limpeza, ela tem as metas dela para atender esse cliente. Né? E quando aparece esse cara aqui, que é o concorrente, dentro desse sistema, eu consigo tomar uma atitude rápida. Mas está faltando um detalhe importantíssimo, que fecha a minha fala aqui e o tema de hoje, que é o papel e a postura, né, do gestor, do líder, que é a empresa, né, onde está o gestor ali dentro e a empresa é maior que ele, ela dá, eu faço uma alegação aqui no sistema, ela dá apoio para a equipe, olha só, a equipe dá o apoio para o produto, e este é o papel de todos dentro da instituição. Não linear, sequenciada, entendendo o papel de cada um, que se eu não tiver cliente, olha só, se esse movimento aqui, né, se esse cara aqui inventa desse olhar, vir para cá, para o concorrente, tudo isso aqui se desmonta, é sistêmico. Tudo isso aqui se desmonta, quebra a empresa, fechou, acabou. Mas quando tem um sistema sequenciado, não linear, né, como vocês viram ali na segunda demonstração, eu consigo entender, olha só como fica tudo claro, por que eu tenho que esse cara aqui defender os valores da empresa, defender a cultura da empresa, defender aquilo que ela definiu estrategicamente como missão, visão, porque ela está de olho nesse cara aqui, ó, que é o cliente, a sociedade.
apoiando a sua equipe, né, como gestor, e apoiando, e a equipe, o produto. Aí o produto diz assim, ó, o meu cliente quer que eu seja mais colorido agora. Aí eu vou lá, rapidamente, como que a gente vai colorir? Foi vermelho, não, ele quer verde, então traz o verde. Não, ele quer preto, então vai ser preto, e vamos rapidinho, e agora? Agilidade dentro de um processo. Olha só como esse posicionamento do gestor, esse entendimento do que eu estou falando hoje nessa live aqui, muda totalmente a estrutura de pensamento da maioria.